Sibeli, creio que nós podemos começar já, né? Sim, professor. Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui no nosso segundo dia do primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia, Traumatologia Bucomaxilofacial e Medicina Regenerativa, o hoje e o amanhã. Evento este organizado pela Academia Brasileira de Medicina Militar. Como coordenador geral, eu dou boas-vindas a todos os professores no dia de hoje. Portanto, vou passar a palavra à ilustre professora Juliana Daguan, que irá proferir o tema Impressão 3D de materiais bioativos, o futuro do vidro bioativo na terapia regenerativa. Com a palavra, a ilustre professora Juliana Daguan. Então, bom dia a todos e todas. Muito obrigada, professor Cirulfo, pela oportunidade de estar aqui nesse primeiro evento. É uma grande satisfação a gente poder levar um pouquinho do nosso conhecimento, né, a todos que têm interesse pela medicina regenerativa. Então, eu sou pesquisadora e coordenadora do Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher, e vamos falar um pouquinho desse tema tão interessante, já antigo, né, para a gente que trabalha na área de biomateriais, mas que ainda tem muita gente que não conhece, então vamos tentar tirar um pouquinho de dúvida do pessoal, principalmente na prática clínica. Então, antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui o convite para que vocês façam uma visita para a gente em Campinas, né? O nosso instituto, ele fica ali na Dom Pedro. Ontem, como o professor Jorge e o professor Pedro já falaram um pouquinho dos nossos trabalhos, nós temos um parque de laboratórios abertos que visa justamente contribuir com a ciência, não só na academia, como também nas empresas, né? Então, a gente tem esses diferentes laboratórios abertos, que vão desde a microeletrônica até a manufatura aditiva, e eu coordeno um laboratório de biotecnologia, justamente para a gente levar um pouco de ciência acessível a toda a população. O CTI, esse ano, faz 40 anos, até essa figura aqui está um pouquinho atrasada, um pouquinho antiga, né? Então, foi um instituto fundado em 1982 e chegamos aos 40 anos de MCTI. Essa aqui é a nossa equipe, ali trabalhando junto ao Laboratório de Biotecnologia. Então, esse laboratório foi recentemente criado, em 2019 nós iniciamos. É um laboratório tanto de processamento de materiais, quanto a gente criou um espaço de cultivo celular para trabalhar com a bioimpressão 3D. A pandemia realmente atrapalhou muito as nossas atividades, então ainda não temos muitas publicações, por ser um laboratório que foi montado durante a pandemia, mas temos os nossos bolsistas, o Dr. Jorge, que apresentou ontem, a professora Andréia, que participa ativamente nos nossos trabalhos. Então, deixo aqui o convite para que vocês possam nos visitar. E o que eu vou falar um pouquinho hoje? Vou falar do passado, né, dos vidros bioativos. É um material que já está consolidado na prática clínica. No Brasil, nós ainda temos uma série de passos com a Anvisa que precisam ser implementados, mas, por exemplo, com o FDA já é um material bastante utilizado até em produtos, né, na área clínica. O que a gente tem de recente, né, aplicações e funcionalidades desses materiais, e vou trazer um pouquinho do futuro da impressão 3D e da biofabricação, que é um tema que eu venho trabalhando, então, desde 2019, junto com o professor Jorge, lá no CTI. Eu sou também docente da Universidade Federal do ABC, ali em São Bernardo, e é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Então, a consolidação do material na prática clínica. A gente já tem, né, muitos estudos clínicos e materiais comerciais à base do vidro bioativo. Como falei para vocês, esse é um material antigo, ele foi desenvolvido na década,
Final da década de 70, ali, durante a Guerra do Vietnã, né, o professor Leo Rente, foi um pedido feito pela Academia Militar dos Estados Unidos para que desenvolvesse um material que ajudasse a regenerar os soldados que voltavam da Guerra do Vietnã com fraturas que não tinham consolidação. Então, é uma família de materiais à base de sílica, cálcio, fósforo e sódio. Esse aqui é um exemplo do material comercial, então são particulados para ajudar na regeneração óssea. Esse material, ele também pode ser na forma de implantes, né, de grande volume, como espaçador intervertebral. Esse aqui é um trabalho do grupo da Finlândia. E aí, alterando a composição desses materiais, a gente tem diferentes funcionalidades. Então, aqui a gente tem um pouco menos de sílica, um pouco mais de fósforo e conseguimos implantes com dimensões bem interessantes para a área de regeneração óssea. Aqui, um outro trabalho também, por exemplo, como preenchimento da região orbital, também uma peça consolidada, né, de vidro, que pode regenerar essa estrutura, dando funcionalidade novamente à região, né, facial. E esse é um material, é um vitrocerâmico. Então, o material, depois de passar por um tratamento térmico, a gente pega um vidro, transforma num vitrocerâmico, melhorando a propriedade mecânica e podendo ser usinado. Então, é algo bem interessante. Esse material, ele foi desenvolvido pelo grupo do professor Edgar Zanotto, lá na UFSCar. Eu fiz parte, eu ainda sou colaboradora desse grupo. E é o biosilicato. Então, é uma patente nacional e que a gente está trabalhando junto à Anvisa para poder liberar, então, para ser comercializado no Brasil. Também já é bem conhecido na prática clínica essas formulações de dentifrícios, né, para hipersensibilidade dentinária. A Sensodyne é uma marca bastante conhecida, que tem uma linha grande, né, eles usam como antissensibilizantes produtos à base de estanho, mas tem uma nova formulação bastante recente, que é na linha de reparo e proteção, justamente usando na formulação o vidro bioativo. Então, você tem um cuidado mais prolongado, mais eficiente, para que essa hipersensibilidade, esses canalículos sejam fechados e que você não tenha o retorno dessa sensibilidade. A gente sabe que com o uso do dentifrício, se você para de usar, você está usando, você resolve esse problema, mas que depois, parado o uso, ele retorna. E aí, com o vidro bioativo, pelas propriedades desse material, você consegue ter um tratamento mais efetivo. Então, tudo isso já é bastante consolidado, tá? E por que vidro é tão interessante? Será que qualquer vidro, um vidro de janela, poderia ser usado? Não. São vidros que têm uma biocompatibilidade já demonstrada. A gente tem estudos desde a década de 70 comprovando essa biocompatibilidade. E o que modifica tanto? É a formulação, a composição química desses materiais. Então, para a gente ter um vidro, a gente tem que ter os formadores de rede, são, então, átomos, né? Podendo ser de sílica, formando o tetraedro da sílica, ou a base de boro, ou fosfato, são os formadores de rede. Eles têm que ter um teor menor do que esses vidros comuns, porque a gente sabe que o vidro ele tem uma alta durabilidade química, né? Por isso que a gente usa como revestimento de casas, frascos para condicionar até mesmo reagentes químicos. Mas o vidro bioativo, ele tem então um menor teor de sílica e eles se tornam bastante solúveis por conta da adição desses elementos que são modificadores de rede, como cálcio, sódio. E aí, como modificadores de rede, você deixa essa rede mais aberta e mais solúvel. Esse é o professor Larry Rente, que faleceu em 2016. Eu tive o prazer de conhecê-lo em um congresso na área de biomateriais, ele já veio algumas vezes ao Brasil, e realmente foi um grande cientista que trouxe todo esse conhecimento, né, que antes era aplicado somente a materiais voltados para
outras áreas da engenharia que não a engenharia biomédica. E aí, estudos bem recentes têm mostrado que, dependendo dos íons que são adicionados como modificadores de rede, a gente consegue controlar essas propriedades e ter funcionalidades como controle da atividade bacteriana, né? Então, uma atividade antimicrobiana, a angiogênese, sementogênese e a osteogênese, que é tão buscada por esses materiais. Aqui eu vou compartilhar com vocês um vídeo bastante interessante, bem didático, de como que esses materiais atuam quando implantados. Bioactive glass is composed of silica, sodium, calcium, and phosphate oxides. After the glass particles are placed into the defect, body fluids begin to hydrate the surface of the glass. Então, em contato com o fluido corpóreo, esses materiais, eles liberam esses íons e formam a hidroxapatita small crystals of carbonatada, muito hydroxyapatite, similar HA, ao que a gente have tem no already nosso formed osso. on the surface of each piece of glass. After about a week, the entire surface of the glass is coated with a layer of HA. Osteoblasts start forming new bone on and in between the glass fibers. Elas são Tissue capazes de bonds begin reconhecer to essa form with the hidroxapatita. soft collagen tissue present and the new bone being formed. Once bonding has occurred, then the osteoclasts come in and actually begin the normal bone remodeling process, leaving fully functional bone without any of the former glass particles remaining. Então, More information, please visit our website. A partir da liberação desses íons, a gente consegue induzir um processo de remodelamento ósseo natural, como acontece no nosso corpo. Então, a gente que é cientista de materiais, a gente trabalha muito com diagramas de fase como esse daqui, onde a gente vai brincando com essas formulações, adicionando novos elementos, testando isso na interação com as células, vendo as propriedades mecânicas, e aí a gente consegue ter índice de bioatividade bastante diferentes e a funcionalidade também bastante diferente quando implantado no organismo. Uma área de estudo que eu atuo bastante é no estudo da cristalização desses materiais, visando aumentar a propriedade mecânica deles, para que a gente possa ter, além desses materiais particulados, né, que são bem interessantes para a área de regeneração, mas quando a gente tem um defeito ósseo numa proporção maior, a gente busca que esses substitutos ósseos auxiliem também, né, na reabilitação do paciente, principalmente para ossos longos. Então, com a cristalização, a gente consegue melhorar satisfatoriamente a propriedade mecânica desses materiais. A gente sabe que os biovidros, além de osteocondutores, eles formam realmente uma ligação química muito forte com o tecido onde ele é implantado. Essa ligação é tão forte que, por exemplo, num estudo em vivo, o osso que foi extraído foi submetido a um estudo de ensaio mecânico, e aí foi observado que ou o material fragmentava ou o próprio osso, mas a região da interface, ela era sempre preservada, mostrando essa ligação efetiva, né, com o sítio hospedeiro, porque a gente sabe que boa parte da rejeição de implantes é por conta de uma ligação ruim com o tecido, que pode levar à formação de biofilme e à necessidade de retirada do implante. Essa outra imagem foi um estudo que a gente fez no nosso laboratório, comprovando a osteocondução. Então, são células pré-osteoblásticas, né, as 3T3, que foram cultivadas sobre o material, e a gente consegue ver, então, uma boa interação com essas células. A osteoindução, ela é um passo a mais que os materiais bioativos têm como vantagem em relação a outros materiais ditos osteocondutores. Então, essa camada, né, que é formada na superfície desses materiais, por conta dos íons que são liberados, realmente eles atraem as células, promovendo diferenciação do fenótipo das células tronco mesenquimais, por exemplo.
a gente consegue, por estudos em vivo, ver a formação, então, da matriz mineralizada, através, por exemplo, de marcadores como a lisarina, e controlando a química desses materiais, a gente mostra, por exemplo, nesse estudo recente do nosso grupo, que o material já bastante usado na prática clínica na odontologia, que é o disilicato de lítio, a gente colocando esses elementos que são oxoindutores, a gente consegue ver que o material que é praticamente inerte forma na sua superfície esses núcleos de hidroxapatita, né, de matriz extracelular, quando em contato com as células. Então, vamos falar um pouquinho agora do presente, né, aplicações mais recentes. A gente tem, então, diferentes formas de trabalhar com esses vidros bioativos, tanto na forma de pó, de manta, de peças volumétricas, né, que a gente pode usar como implante, controlando a química do material, a cristalinidade, como eu falei, no caso dos vitrocerâmicos, e a porosidade. A gente também deve ter um controle das propriedades superficiais. A gente sabe que o primeiro contato de qualquer material com o tecido hospedeiro é quem vai ditar o sucesso desse implante. Então, tanto a rugosidade, as cargas superficiais, a química dessa superfície, a topografia, elas são extremamente importantes para o sucesso clínico. E aí, a partir da cinética de liberação de íons, então, como eu tinha dito no começo, a gente tem vidros à base de sílica, que tem uma taxa de liberação um pouco mais lenta. Se você pega ali vidros fosfatos, uma extrema cinética de liberação desses íons, né? Um processo bastante mais acelerado. E aí, conforme eu vou liberando esses íons, o corpo consegue ter ações como a osteogênese, a angiogênese e também outros íons, como o cobre, são bastante efetivos na atividade antimicrobiana. São pontos que a gente sabe que hoje na odontologia são de grande interesse, materiais que permitam a gente ter o controle, né, bem estabelecido dessas respostas do organismo, né? Eu peço desculpas, gente, eu estou me tratando do princípio de pneumonia, mas se a tosse me trair, eu peço desculpa a vocês. Então, a gente, ao longo dos anos, a gente percebeu que os vidros bioativos realmente, eles não são somente utilizados, não podem ser somente utilizados na região óssea, mas como ações bastante sistêmicas, né? Por quê? Porque, junto da liberação desses íons, a gente consegue promover mecanismos indutores em células de diferentes tecidos, tá? Mas qual era a grande restrição? A restrição ainda é a conformação desses materiais. Uma vez que os cientistas, né, da área de biomateriais, que trabalham com esses vidros, entenderam que se a gente combinasse as propriedades dos vidros bioativos com outros materiais, como os hidrogéis, materiais poliméricos, a gente romperia essa dificuldade do processamento e poderia ter, então, material que facilmente injetável, material como uma pasta, materiais que pudessem ser cortados, facilitando a prática clínica, e ainda assim, é uma área de grande interesse hoje é a área de impressão 3D. Aqui, rápidos exemplos, né, de como esses materiais podem ser usados não apenas na regeneração óssea, mas na regeneração de outros tecidos. Então, combinados aos materiais poliméricos, a gama de aplicação ela se torna imensa, né? A gente consegue aplicar esses materiais em qualquer outra região do nosso organismo. Aqui uma combinação, então, conduítes, né, de biovidro com gelatina para regeneração nervosa. A gente vê que o material é moldado e formado, por exemplo, aqui na figura A, como uma manta, né? Outros, como aqui, combinação com outros materiais, como quitosana, por exemplo, a gente consegue ter uma maior rigidez, consegue ter uma trabalhabilidade diferenciada desse material. Aqui são células gliais que têm uma boa biocompatibilidade, então, mostrando a regeneração do tecido. Um outro caso
que podem ser aplicados esses materiais também para o controle de tratamento de câncer, como por meio da hipertermia. Então, aqui no caso de vitrocerâmicos, a gente tem uma fase cristalina no material que, quando colocada em um campo, né, de magnetização, a gente consegue induzir características do material que aumentam a temperatura do ambiente, mas esse material sendo bioativo, ele consegue ficar bem estabelecido ali no local do implante e aí ter efeitos de tratamento como aumento, né, do fluxo sanguíneo, vasodilatação, oxigenação, que contribuem para os tratamentos de câncer, por exemplo. Aqui, outros exemplos. Aqui, vidros fosfatos, como eu disse, eles são bastante solúveis, podem ser trabalhados, né, na região então, de pele, ou induzindo a angiogênese. A gente tem a liberação de íons como zinco, cobre, e aqui a gente vê a regeneração do tecido. Também a gente consegue perceber com esses materiais, por meio da liberação de íons de interesse, um controle antimicrobiano e uma influência desses íons também nas células de macrófagos. Então, vamos chegar aqui no futuro, né? Eu estou vendo que minha apresentação já está quase no fim. A gente se empolga tanto para falar, é tão gostoso falar dos nossos estudos, da área que a gente gosta, que a gente acaba se atrapalhando no tempo. Então, vamos falar do futuro, da impressão 3D e a biofabricação. Ainda na questão de processamento desses materiais, buscando alternativas para processamento cerâmico, a gente tem o método já mais consolidado, que é a aplicação, obtenção, por exemplo, de estruturas tridimensionais porosas, que permitem a regeneração de tecido, como pelo método da réplica, onde a gente tem, né, a obtenção de scaffolds com alta porosidade e tamanho variado dos poros. Mas essas técnicas têm limitações, como um controle do processo, o tamanho, o controle desses poros e também a propriedade mecânica que acaba fragilizando muito essas peças que podem ser obtidas. Quando a gente vem para a manufatura aditiva, que a gente tem um controle muito mais rigoroso do processo, a gente consegue ter menos defeitos superficiais e consegue aumentar satisfatoriamente, então, a propriedade, né, a resistência desses materiais, abrindo um leque de aplicações muito maior do que a gente tinha pelo método, por exemplo, de obtenção de peças porosas pela réplica. Então, esse é um estudo bastante recente do nosso grupo, onde a gente obteve peças de biosilicato, então esse vitrocerâmico, né, que eu comentei, do grupo do professor Edgar Zanotto, onde a gente tem porosidade em torno de 70%, tamanhos de poros grandes, né, considerados grandes para a área de medicina regenerativa, em torno de 500 microns, mas chegando até uma resistência mecânica de 30 megapascal. Então, o ganho é bastante satisfatório e sem perder a osteocondução. Aqui eu trago um vídeo mostrando como a gente consegue processar. Então, era um teste de fidelidade de forma da impressão 3D. A gente usa uma tinta sacrificial à base de PEG-laponita e a gente consegue garantir, então, mesmo com a adição de 70% de biosilicato, dessa fidelidade de forma. Isso é muito importante nos estudos de impressão 3D, que você tenha o compromisso do seu modelo anatômico com aquilo que está sendo materializado. E o que a gente pode pensar para o futuro, né? Que a gente chegue num ponto onde a gente possa trabalhar com células do próprio paciente, fazendo uma biotinta.
essa tinta, você tem um defeito que foi escaneado, né, por uma tomografia, por exemplo. Esse defeito, ele é processado anatomicamente. A gente leva essa informação para uma impressora 3D. A partir daquela biotinta, onde a gente tem células do próprio paciente zerando, né, chegando ao menor nível de rejeição possível, a gente conseguiria, então, trazer um implante perfeito, né? O sonho de todos nós. Com os materiais cerâmicos, é um pouco difícil de pensar ainda nisso. Por quê? Esse processo que eu mostrei para vocês de obtenção das peças, a gente precisa de uma etapa secundária, que é o tratamento térmico para consolidação da peça. Esses tratamentos, eles chegam a temperaturas que vão de 400 até 900 graus Celsius. É impossível de pensar, então, numa biotinta, num modelo que foi impresso com células, passando por uma segunda etapa. Então, o que a gente busca hoje, né? O que é o futuro? A gente ter processamentos que não sejam necessários essa segunda etapa de queima do material, né? De tratamento térmico. E aqui eu trago 2 estudos, um do grupo de Portugal, onde eles conseguiram, a partir de uma tinta de quitosana com fosfato de cálcio, estruturas que foram bioimpressas, então tinha células ali misturadas naquela estrutura, mas mantendo a propriedade mecânica que é tão necessária, porque sem essa etapa secundária de sinterização, a gente não consegue ter a estrutura mecânica necessária. Mas aqui nesse estudo, eles mostraram que é possível retirar esse pós-processamento, nessa segunda etapa do processamento, deixando o material viável. E mais um estudo bem interessante, saiu esse ano no grupo da Austrália, onde uma tinta, um processo de impressão 3D, num banho, como um fresh, a gente tem um banho com células e o material sendo processado ali dentro e conseguindo tirar uma estrutura bastante viável com células, né? Então, isso eu coloco para vocês como o futuro do material bioativo. São uma forma de trabalhar esse processamento, permitindo que a gente não entre nessa segunda etapa de sinterização e seja realmente a biofabricação de novos tecidos. Rapidamente, vou finalizar, mostrando uma terceira alternativa, que também é uma área de interesse bastante grande, que é a impressão in situ. Então, é permitir que o material seja impresso no próprio paciente. Esse é um trabalho do grupo do professor Osbolati. E aí, você consegue, com as impressoras 3D, trabalhar diferentes técnicas, diferentes tipos de materiais, numa mesma impressão, que seja voltado tanto para tecido soft, né, o tecido mole, quanto o tecido duro. Então, o defeito é escaneado, passa por uma etapa de pós-processamento, isso tudo dentro da própria sala, né, de cirurgia. Aqui, no caso, foi um estudo em vivo, né, com camundongos, e o material sendo impresso no defeito craniano. E aí foi mostrado que realmente, quando você tem a combinação de diferentes materiais, você consegue um fechamento muito mais eficaz desses defeitos, né? Tanto com o tecido ósseo, quanto um tecido epitelial. Então, eu queria agradecer imensamente ao convite de participar desse evento. Eu queria agradecer à Academia Brasileira de Medicina Militar, todo o apoio que teve da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação e das Ciências Farmacêuticas do Brasil. Deixar aqui o meu contato, deixar mais uma vez o convite para que vocês venham conhecer o CTI Renato Archer, e agradecer, como o professor Cirupo falou no início, né, o pouco financiamento que a gente está tendo, mas ainda assim que a gente possa continuar persistindo nos nossos sonhos de fazer pesquisa. Muito obrigada a todos.
Obrigado, professora Juliana. Parabéns pelo seu trabalho, pela exposição. Acaba de falar com muita propriedade. Obrigada. Vamos dar continuidade às nossas apresentações. Eu vou passar, então, a palavra à engenheira química Isabela Poli, que é CEO da Bioética Innovation, para apresentar o tema sobre versatilidade da impressão 3D e 4D. Doutora Isabela Poli, pode, então, compartilhar a sua tela. Sim, bom dia a todos. Vocês veem a minha tela? Tudo certo? Professor Paulo, consegue ver o slide compartilhado? Não estou vendo. Agora sim, agora entrou. Ah, perfeito. Então, vou dar início à minha apresentação. O tema vai ser a versatilidade da impressão 3D e 4D. Na minha palestra, eu vou apresentar algumas das aplicações da impressão 3D enquanto técnica de manufatura aditiva, não me restringindo apenas à bioimpressão, que já foi muito abordada por outros palestrantes nesse evento, né? E eu também vou explicar o que é esse conceito curioso da impressão 4D. Bom, como a gente pode resolver os seguintes problemas, né? As técnicas de impressão 3D, elas podem trazer soluções para esses problemas, como a produção de carne, que envolve sacrifício animal e impactos ambientais extensos, os testes de medicamentos e cosméticos em animais, e, aliás, essa é outra questão que envolve sacrifício animal também, e que vem sendo discutida cada vez mais, não somente entre o público vegano, mas pelo público em geral, conforme esse público vai se tornando cada vez mais consciente. Outra questão, os modelos in vitro de reprodução de doenças. É interessante que seja possível entender causas e possíveis curas para doenças sem que sejam feitos testes invasivos nos pacientes. E também a questão de suprimento de órgãos para doação, considerando que existem os problemas das filas de espera por transplantes e da rejeição de órgãos transplantados nos pacientes. Então, como a impressão 3D, não somente a bioimpressão, mas várias técnicas utilizando a impressão 3D pode trazer soluções para essas questões, vai ser o objeto da minha apresentação. Então, eu trago aqui para vocês o que seriam essas definições de impressão 3D, bioimpressão 3D, impressão 4D e bioimpressão 4D. Enquanto a impressão 3D é a manufatura de um objeto tridimensional camada por camada, a bioimpressão 3D é o mesmo tipo de manufatura, porém com materiais carregados de células vivas, as chamadas biotintas, em alusão às tintas, né, que utilizamos em impressão convencional. Embora, né, as biotintas não tenham o propósito de necessariamente conferir cores ao objeto bioimpresso. A impressão 4D, por sua vez, emprega os chamados materiais inteligentes, ou smart materials, né? O que seria isso? Seriam materiais que, por meio de estímulos físicos ou químicos, e aí eu vou listar alguns no próximo slide, o material muda de conformação depois de impresso, ou seja, ele muda ao longo do tempo, que seria a quarta dimensão, até o próprio vidro bioativo, que a doutora Juliana trouxe, poderia ser considerado um desses materiais inteligentes. Isso também vale quando utilizamos as células vivas, porque as células respondem aos estímulos do meio. Então, as biotintas utilizadas em bioimpressão podem ser classificadas na categoria de materiais inteligentes, configurando que seria assim, a bioimpressão 4D, que forma construtos bioimpressos que eles podem mudar de aspecto, por exemplo, em processo de maturação dentro de bioreatores ou depois de implantados no organismo. Então, o 4D, ele pode sofrer modificações com temperatura, com pH do meio, com umidade, com campo elétrico, campo magnético, presença de luz, ou presença até de ondas sonoras, só para citar alguns exemplos. Ou então sob a combinação de mais de um desses estímulos, né, em conjunto. Isso vai se refletir nas aplicações que esses materiais são empregados, ou seja, na engenharia de tecidos,
na fabricação de biosensores, bioatradores, biorrobótica, isso só para citar exemplos dentro da bioimpressão e da bioengenharia. Bom, talvez vocês já tenham visto sobre essas estimativas nas palestras anteriores, mas a expectativa para a bioimpressão aplicada à engenharia de tecidos é de que no curto prazo nós consigamos reproduzir tecidos aproximadamente bidimensionais, tais quais substituintes de pele e de cartilagens. Depois, né, já no curto a médio prazo, consigamos bioimprimir tubos ocos, que ainda seriam estruturas relativamente simples, tais quais, né, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, traqueia. Em médio prazo, é esperado que a tecnologia evolua para ser capaz de substituir órgãos ocos, né, como estômago e bexiga, e no longo prazo, espera-se bioimprimir órgãos maciços completos, como rins, fígado, por exemplo, e órgãos bem mais complexos, como o coração. Bom, só na área de bioimpressão no mundo, em 2020, né, nós já tínhamos esse mapa com mais de 60 empresas utilizando a tecnologia no mundo, 10 só no Brasil, incluindo a Biotech, onde eu trabalho, e grupos de pesquisa no Brasil já são mais de 40, né, estudando as aplicações de bioimpressão. Um exemplo que eu gostaria de citar das empresas mais importantes da área é o da Organovo, né, da Califórnia, até ela está indicada ali com a seta azul. Eles já fabricam diversos tipos de tecidos vivos em 3D, que são vendidos, né, para testes de fármacos, mas em 2019 eles precisaram vir a público se desculpar para os investidores por não terem atingido a meta pretendida de produzir tecidos de fígado, vislumbrando já implantes em seres humanos, né? Então, por causa dessa complexidade tecnológica e das grandes barreiras regulatórias, né, que existem quando se trata de engenharia de tecidos para utilização biomédica, pode ser que a bioimpressão para transplantes demore 1 ou 2 décadas para se concretizar de fato, para se tornar uma coisa disponível para o grande público. Sendo assim, né, mais uma aplicação de bioimpressão que está virando realidade é a bioimpressão de carne para o consumo humano, né? A trajetória dessa produção ela tem similaridades com a engenharia de tecidos para finalidades biomédicas, né, em que a gente extrai algumas células do animal, essas células são replicadas em laboratório para obtenção de biotintas, e as biotintas podem ser utilizadas para bioimprimir carne, né? Isso é mais fácil de chegar ao mercado, né, do que os tecidos bioimpressos para transplantes. As barreiras regulatórias são menores, é claro que elas existem quando se trata de indústria alimentícia, mas são bem menores, né, e assim, o construto bioimpresso ele não precisa ser tão funcional quanto um órgão para transplante, né, ele apenas precisa atender ali o necessário para a alimentação humana, por exemplo. Então, como a gente pode ver, esse processo ele é vantajoso porque ele não envolve a matança de animais, né, e pode ser desenvolvido para ter um impacto ambiental bem menor que o da pecuária. E aí o tempo necessário para se obter carne dessa forma seria até bem menor do que o da produção convencional, que envolve a reprodução e o crescimento do animal ali demorando alguns anos. Dentre as empresas, né, que se propõem a produzir carnes bioartificiais, uma delas é a Mitec, de Israel. Então, eles propõem reduzir esse sacrifício animal e os impactos ambientais da pecuária, seja o alto consumo de água, a emissão de gases de efeito estufa, as grandes extensões de terra requeridas para a produção de alimentação para o gado. E, para isso, eles cultivam as células bovinas extraídas de cordões umbilicais, né, promovem a diferenciação em diversos tipos celulares, tais quais as células musculares, as células de gordura, e assim eles criam as biotintas para a bioimpressão 3D de estruturas que dão origem às carnes bioimpressas.
Aqui vou passar um videozinho breve de como eles vislumbram essa produção em série. Deixa eu ver, tirar o som aqui, porque não precisa, é só uma musiquinha, mas é o vídeo conceitual da produção de carnes de laboratório utilizando a bioimpressão que eles vislumbram. E é interessante que essa produção bioartificial, ela seria feita num ambiente controlado, limpo, livre de patógenos, talvez até muito mais seguro do que a produção de carnes convencional. Então, outra empresa, né, que já está tornando realidade essa produção de carnes bioimpressas é a Aleph Farms, também de Israel. Tanto está virando realidade que no final de 2020 o primeiro-ministro de Israel experimentou a carne bioimpressa da Aleph Farms. E nas palavras dele, o bife da Aleph Farms é delicioso, livre de culpa, e ele não consegue perceber a diferença em relação a um bife convencional. Além da carne bovina, nuggets de frango criados a partir de células cultivadas em laboratório já foram feitos pela startup americana eatJust. E essa startup estabeleceu parcerias com produtores de Singapura para já iniciar a comercialização. Isso foi possível porque Singapura saiu na frente, é uma nação muito inovadora, né? E foi a primeira nação a aprovar a comercialização desse tipo de produto, isso já em dezembro de 2020. Não à toa, trago aqui mais uma startup de Israel, já que Israel é o país com maior número de startups em proporção ao tamanho da população, né? Lembrando também que a restrição territorial deles é bastante relevante e isso torna as proteínas alternativas muito atraentes por lá. Aí a Redefine Meat, né, traz uma proposta diferente, que ela é voltada para o público que não abre mão da alimentação vegana. Então, não importa apenas a questão do sacrifício animal, mas eles fazem só questão de comer vegetais de qualquer forma, por motivos de saúde, preferência, enfim. Então, com a impressão 3D, utilizando pastas de origem vegetal, eles mimetizam carnes. E assim eles entram na briga com outras startups que são a Beyond Meat e a Impossible Foods, que também produzem imitações de carne de origem vegetal, mas eles trazem o diferencial, né, da reprodução de texturas mais similares às naturais por meio da utilização não bioimpressão, porque não envolve células vivas, mas impressão 3D destas pastas alimentícias proteicas e de gordura entremeada ali, né, formando as fibras, lembrando a disposição das fibras e da gordura nas carnes naturais. Outra startup que vem encantando quem acompanha as inovações na área de impressão 3D é a Legendary Fish, né, que traz essas peças que mimetizam salmão, né, mas também produzidas a partir de material plant-based, né, material puramente de origem vegetal. E o foco deles, nesse caso, também é mais voltado para o mercado vegano, né, reproduzindo ali a proteína de peixe, né, na sua aparência, tanto quanto possível no sabor, a partir de vegetais. Outra possibilidade de produção com origem laboratório é a bioimpressão 3D de glândulas mamárias de vacas, com o intuito de produzir leite sem precisar da vaca inteira, né, que inclusive teria que estar no período de amamentação. Então, é num período ali restrito da vida inteira da vaca que você obtém o leite para comercialização. Esse leite ele ainda poderia ser bioengenheirado em laboratório, especificamente para ser produzido direto da glândula mamária, né, sem lactose e sem outras proteínas que causem alergias, ou seja, em laboratório poderiam ser bioimpressas apenas as glândulas mamárias, né, e assim obtido leite.
e com as características já de não ter lactose, não ter outras substâncias que possam causar algo nocivo para o consumidor. E o leite sem lactose, né, que a gente já vê no mercado, ele normalmente é obtido pela ação das enzimas de lactase na produção. E aí a lactose é quebrada em outros açúcares, deixando o leite mais adocicado do que o leite natural. E assim, se a gente puder tirar a lactose na origem, esse leite pode até ser menos calórico, porque esses açúcares não vão estar presentes ali. Só a título de curiosidade, e demonstrando também, né, a versatilidade da impressão 3D, versatilidade, na Austrália, o programa de TV MasterChef inovou, trazendo a impressora 3D para explorar a geometria na apresentação artística das sobremesas. Então, é mais uma aplicação de impressão 3D de material pastoso que a gente já encontra por aí. E uma curiosidade, né? Como seria a utilização de proteínas alternativas de insetos? É fato que eles fornecem mais massa de proteína por massa de animal do que as proteínas culturalmente mais aceitas, né? Bovina, suína, de frango. Mas será que a impressão 3D não poderia dar nova textura, novos formatos, novo aspecto para essas proteínas alternativas, para ajudar a quebrar o tabu em torno desse tipo de alimentação? Então, um camarão, por exemplo, se a gente for pensar, não é muito bonito, né? Imagina um camarão gigante, a gente ficaria assustado com ele, né? Não é um bichinho muito bonito, mas muita gente come, né? Isso é culturalmente aceito. E a gente poderia pensar a mesma coisa para, né, outras fontes de proteína que normalmente nós não utilizamos por questões culturais. A impressão 3D pode ajudar a introduzir fontes muito ricas na alimentação humana. Bom, 3 problemas que ainda freiam o desenvolvimento de tecnologias e aplicações em impressão 3D e bioimpressão são a complexidade tecnológica dos projetos relacionados, a falta de profissionais capacitados, porque essas são tecnologias relativamente novas, e os custos elevados, principalmente quando se trata de bioimpressão, né? Sempre que são aplicações biomédicas, tudo é muito mais criterioso, as substâncias têm que ter um grau de pureza maior, e isso traz custos bem maiores. Bom, visando trazer soluções para esses problemas, em 2018 nasceu a BioEdTech, a startup que eu estou aqui representando, com o propósito inicial de capacitar novos profissionais em áreas emergentes da biofabricação e, mais recentemente, também de criar as próprias tecnologias inovadoras nessa área. Oferecemos, né, como soluções, consultoria e estabelecimento de parcerias com outras empresas para o desenvolvimento das soluções e novos produtos que utilizem impressão 3D e bioimpressão. Oferecemos também capacitação na área por meio de cursos e treinamentos, inclusive estaremos ministrando um próximo curso presencial na área de impressão 3D de alimentos no Senai de Biotecnologia em São Paulo, nos dias 8 e 9 de julho, já com inscrições abertas. Oferecemos também cursos online e nós já promovemos alguns eventos para áreas direcionadas, como tivemos o Food Innovation Day, o Farm Cosmetics Innovation Week e a Odonto Innovation Week também. Para a questão da redução dos custos elevados, nós contribuímos fabricando equipamentos de custo bem mais baixo que os de fabricantes estrangeiros e mais versáteis que os de concorrentes nacionais. Bom, o modelo BioEnder, por exemplo, nós criamos a partir de uma impressora 3D simples, convencional de mercado, a Ender 3, é muito famosa, e nós adaptamos com um cabeçote que pode operar com hidrogéis, com biotintas e com pastas alimentícias. Nós já vendemos mais de 40 impressoras do tipo BioEnder desde 2019, que já atenderam a mais de 20 grupos de pesquisa de diversas áreas do conhecimento.
A Bioender, ela conta com um cabeçote de extrusão que é compatível com seringas comum do tipo BD, então é uma impressora para testes, né, para pesquisa, porque ela é operada com amostras pequenas, né, seria o que pode ser contido ali numa seringa de 10 ml. Ela tem sistema UV que reticula determinados tipos de biomateriais, né, por padrão, hoje ela é vendida com sistema UV. Ela pode vir com sistema de regulação térmica, é um opcional, e ela conta com a plataforma online de instrução de uso do equipamento. Apareceu. Nós utilizamos a Bioender em nossos próprios testes de desenvolvimento de produto na área alimentícia, que temos em parceria com uma outra empresa. Nesse caso específico, a gente utiliza o que era chamada versão 1 da Bioender, que era uma versão ainda sem o UV para reticulação de biomateriais e sem termocontrole, mas para os testes que a gente está executando, ela é suficiente. Né? Hoje, todos os modelos Bioender já são, por padrão, equipados com UV, mas esses testes a gente ainda consegue fazer sem UV no equipamento. A Bioender com UV, ela já é utilizada na Quantis, né, que é uma outra startup também da nossa fundadora, Janaína Dernozek, e lá eles fabricam construtos com células produtoras de colágeno. Então, né, a finalidade lá é a produção de colágeno, do tipo colágeno humano, para, né, vislumbrando atender indústrias farmacêuticas. E nesse ano, nós já utilizamos o modelo mais novo da Bioender, né, que já conta com termocontrole para fabricar protótipos de gomas comestíveis, né, suplementadas em parceria com a indústria farmacêutica Mirares. Outro exemplo de utilização dos nossos equipamentos foi a criação de um menisco bioimpresso, que foi tese de doutorado do Thiago Stocco, que hoje é nosso colaborador. Ele utilizou uma bioimpressora modelo V4, que hoje estamos tirando de linha, né, substituindo por um modelo melhor, que a gente já está desenvolvendo. E no mercado, esses meniscos artificiais para substituição, eles já existem, mas eles são disponibilizados só em tamanhos padronizados, né, que não podem ser compatíveis com todos os pacientes. Assim, né, a personalização trazida pela impressão 3D, né, pela bioimpressão desse material, é uma vantagem, né, em relação aos meniscos artificiais já encontrados no mercado. Bom, a nossa próxima bioimpressora ainda é material confidencial, mas deve ser lançada dentro dos próximos 2 meses. Nossa equipe hoje é constituída por 10 profissionais, sendo que a Janaína Dernozek foi quem fundou a BioEdTech. Em virtude do trabalho também intenso que ela tem com a Quantis, a outra startup dela da produção de colágeno, ela convidou a mim e a Maria para ajudarmos na gestão da BioEdTech. Além disso, nós temos o Carlos, o Fred e o Lucas, que são responsáveis pelo desenvolvimento e fabricação das máquinas, e temos a Letícia, que é a líder do braço educacional da BioEdTech. Além destes, né, nós temos também a Thaís, o Thiago Gomes e o próprio Thiago Stocco, que eu já citei, né, a Thaís e o Thiago Gomes agregando muito nas nossas questões operacionais, no nosso marketing também, né, trabalhando, né, eles são nossos estagiários já ingressando nos nossos desenvolvimentos tecnológicos também. E o Thiago Stocco, ele atua mais fortemente, né, nos nossos treinamentos, uma vez que ele teve bastante experiência com a bioimpressora V4 e pode ajudar grupos de pesquisa que precisem operar o equipamento também. Bom, para quem tiver interesse no nosso conteúdo, eu disponibilizo 2 cupons, Odonto20 e Farma20, né? São válidos pelos próximos 30 dias.
para 20% de desconto, né, nas matrículas nesses cursos, que estão na nossa plataforma online. E esses cursos, inicialmente, foram os 2 eventos que a gente ministrou, a Odonto Innovation Week e a Pharmacosmetics Innovation Week, né? Hoje a gente disponibiliza o conteúdo desses eventos na nossa plataforma online para quem continuar tendo interesse em assistir. Bom, isso é tudo. Eu agradeço a todos, agradeço ao professor Paulo Cirulfo, agradeço à Academia Brasileira de Medicina Militar, disponibilizo o endereço do site da Biotech, a nossa página também no Instagram, para quem tiver interesse em acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigado, doutora Isabela Poli, pela bela apresentação. Aguarde para que as perguntas venham a ser direcionadas a todos os nossos apresentadores. Passo Sim. agora, então, a palavra ao ilustre professor Luiz Eduardo, que vai falar sobre a bioimpressão, a biofabricação, do biomimetismo à bioidentidade em reconstruções maxilofaciais. Portanto, passo a palavra ao ilustre professor Luiz Eduardo Carneiro Campos. Com a palavra, então, o nobre professor Luiz Eduardo. Muito obrigado, professor Cirulfo, pela apresentação. Algumas dificuldadezinhas técnicas aqui. Bom, está visível a todos? Perfeito. Muito obrigado, então. Gostaria de agradecer imensamente o convite para participar do primeiro Congresso de Cirurgia, Traumatologia Bucomaxilofacial e Medicina Regenerativa, hoje e amanhã. Realmente é um evento muito empolgante, do qual eu sou muito grato de poder estar participando nesse momento. Antes de dar início, eu precisaria citar algo que me empolga muito, né? E aí nós retornamos à hipótese de Gaia. A hipótese de Gaia, ela nasceu no laboratório de propulsão a jato da NASA, nos anos 60, por 2 pesquisadores, James Lovelock e Dion Hitchcock. E eles faziam experimentos sobre a atmosfera de Marte e a atmosfera de Vênus. E, diferente da atmosfera terrestre, eles notaram que não haveria condições de ocorrer vida nesses planetas, porque as atmosferas eram feitas por gases estáveis, diferente da Terra. E aí criou-se a hipótese de Gaia, de que, pelos gases que formam a estrutura terrestre, eles combinam e eles reagem, e desta forma eles criam vida, como se a Terra funcionasse num controle constante de homeostase. Então, eu acho que é importante, antes mesmo de eu me apresentar, falar que nós chegamos, nos anos 80, ao projeto Genoma Humana, que se concretizou em 2004, e onde tudo pôde acontecer para que nós chegássemos aqui, né? E a nova geração de humanos, ela será muito melhorada através do que nós estamos vendo agora. Porém, as ideias só mudam o mundo quando mudam o nosso comportamento. Isso está no livro de Yuval Harari, Homo Deus. Estamos realmente chegando numa fase na humanidade que uma encruzilhada se apresenta, uma encruzilhada do que é correto, do que é ético e para onde nós vamos. E por isso, nós temos que retornar à situação de que a célula e o próprio organismo vivo, ele funciona também como um microcosmo e um ambiente vivo. A comunicação célula-célula, ela funciona como se fossem um ambiente de compartilhamento de dados. Se uma célula não funcionar corretamente, outras também não funcionarão. E trazemos isso, então, para o nosso dia a dia. Então, nós vimos um macrocosmo vivo, um microcosmo vivo, e chegamos ao ser humano. E se nós chegarmos a entender, compreender mais ainda como funciona a transmissão genética, onde bases nitrogenadas vão dar origem ao nosso DNA, e que, através disto, a transcrição do DNA pelo RNA mensageiro e formação de proteínas, torna-se tudo muito fácil. E aqui está o mapa de como reconstruímos o ser humano, a tabela periódica dos elementos.
Todos esses elementos são conhecidos. O carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio são os elementos que formam as bases nitrogenadas do DNA. Então, se nós conseguirmos controlar isso, e se nós também temos o conhecimento dos sais minerais, e que tudo isso nós podemos formar enzimas, também proteínas, e darmos sequência a um todo, nós chegaremos a algo muito maior. E é por isso que eu sou muito empolgado por esse campo da bioengenharia. E, como o professor Cato Laurencin citou, ano passado na convenção da BICON, nos Estados Unidos, a medicina regenerativa é a convergência da ciência da biologia, genética, física, biologia para o desenvolvimento do ser humano. Então, isto tudo agora nos leva a um novo ponto, a um ponto de que nós temos condições, sim, de irmos além na construção do novo ser humano para o século XXI. Então, gostaria de apresentar um grupo que está em frequente expansão, que é o nosso grupo de pesquisa, onde nós temos a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal de Uberlândia, a Brainstorm Academy, com o professor Carlos Saboia, que apresentou-se ontem. Nós estamos na Academia Dentária Internacional e agora também iniciamos algumas pesquisas do professor Carlos Nelson Elias, no INE. Esse é o nosso grupo, o Bioeng 3D, é o nosso grupo júnior da universidade, que eu sou muito feliz de gerenciar essas meninas, apenas gerenciar, porque elas são autodidatas, e desde o ano passado até hoje, de julho até agora, elas já apresentaram 10 painéis científicos com 5 menções honrosas em congressos. Esta é a Universidade Federal Fluminense, onde nós estamos sitiados, e onde as nossas pesquisas, a maior parte de nossas pesquisas ocorrem. Muito bem, então vamos para o tema da nossa palestra, biofabricação e bioimpressão, do biomimetismo à bioidentidade. A condição que nós vemos nas publicações no dia a dia em cirurgia maxilofacial nos entristecem muito, porque nós vislumbramos que isto não seja bom para os nossos pacientes, que reconstruções maxilofaciais devido ao trauma dependam de fixações maxilares e enxertos, ou que os tumores sejam tratados por ressecção, quimioterapia, radioterapia e sequela, que acabam com próteses e órteses. O modelo contemporâneo realmente está falido, como nós conversávamos, né, professor Cirufo? Essa clavícula, por acaso, é minha, foi operada em 2012 e ficou nesta situação que eu tive que ser reoperado. Então, tanto as técnicas quanto os profissionais do século XXI serão profissionais multifacetados, profissionais que estarão ligados a diversas áreas da ciência. Desta maneira, nós entendemos que a medicina já não vai mais existir, e sim uma grande área de conhecimento virá por aí. O que nós temos atualmente, modelos de impressão de titânio, ou modelos de enxertos halógenos e enxertos xenógenos, não nos parecem razoáveis. Por exemplo, se nós tratarmos o que até hoje é citado nas pesquisas como padrão ouro de reconstrução, o osso autógeno, nós temos várias limitações, como limite volumétrico, a alta morbidade, reabsorção e muitas vezes custos e reoperações. Como acabei de citar, a minha clavícula foi reoperada e tive que utilizar o osso autógeno, que me rendeu 9 meses fora das minhas atividades. Soma-se a isso os produtos que nós também temos nos mercados, produtos xenógenos, produtos animais, como a professora Isabela colocou muito bem em sua apresentação, nós, com produtos impressos, nós não teremos riscos, como nós temos hoje, produtos de origem animal, como a transferência de proteínas priônicas. As proteínas priônicas são proteínas resistentes a proteases que se acumulam e geram nos indivíduos a demência. Isto tem sido pontuado em relação a esses enxertos, aos enxertos xenógenos, como, por exemplo, o BIOS, que é um dos mais publicados no mundo inteiro e ainda utilizado hoje. Então, isto vem sendo questionado, inclusive, para transplantes de órgãos e transplantes sanguíneos. Pacientes hoje que sofreram enxertos deste tipo não estão sendo aceitos. Também, em relação ao haloenxerto, né, o enxerto de cadáveres, a possibilidade de transferências de vírus, bactérias e componentes genéticos também são relevantes. Vocês vejam nesse estudo já a citação de uma transmissão iatrogênica. Isso nos deixa em situação bem difícil com os atuais enxertos. Muito bem, então, dentro disso, dos biomateriais preenchedores ósseos, nós optamos hoje pelos enxertos aloplásticos. E dentro dos enxertos aloplásticos, os enxertos que mais apresentam maior condição de serem miméticos ao tecido ósseo
são a hidroxiapatita e o beta-fosfato tricálcico, uma vez que a hidroxiapatita é a parte inorgânica do osso humano. Bom, dentro desta sequência de materiais, nós chegamos às biocerâmicas. A professora Juliana falou muito bem das dificuldades que nós ainda temos, as limitações com as biocerâmicas, mas isto vem mudando a uma velocidade relativamente grande. Então, dentro dos biomateriais mais utilizados para a reconstrução óssea, nós temos a hidroxiapatita, o beta-tricálcico-fosfato e o vidro bioativo, que foi muito bem explanado pela professora Juliana. E dentro disto, o problema que nós temos com a hidroxiapatita é que a hidroxiapatita sintética ela apresenta um grau de cristalinidade tão grande que dificulta muito não só a condução óssea, a condução das células ósseas, bem como a sua reabsorção. E ela se mantém inerte, eu não acredito muito bem na inércia, mas ela se mantém no tecido após a enxertia e a remodelação óssea. O beta-tricálcico-fosfato, em contrapartida, ele é um material que ele tem se comportado muito melhor nos enxertos ósseos, mas ele tem como dificuldade ou como uma limitação o seu alto potencial de remodelação, o que dificulta também a sua manutenção no tecido. E aí nós estamos diante dos materiais bifásicos que estão sendo utilizados, que eles vêm na sua composição com hidroxiapatita e beta-tricálcico-fosfato, para que você possa ter um resultado aceitável. Mais recentemente, nós tivemos acesso a um artigo que uma das maiores limitações da hidroxiapatita é o fato de que a hidroxiapatita natural ela se apresenta numa formulação coloidal. Então, por isto, é um erro, né? A indústria até hoje parece que ela não observou isto e vem fabricando a hidroxiapatita a altas temperaturas. Então, com as biotintas e a possibilidade de nós utilizarmos outros materiais que possam trazer essa condição desse estado coloidal, possa, sim, melhorar a hidroxiapatita no futuro. Mas, atualmente, o foco de nossa pesquisa é o beta-tricálcico-fosfato. Durante o período de pandemia, nós iniciamos uma negociação de colaboração através da universidade com a Particle 3D da Dinamarca, em Odense. Hoje, Ossiform está apresentando agora este mês, num congresso nos Estados Unidos, mais resultados, dos quais também nós estamos participando nesses resultados, a respeito do que está acontecendo. E é uma startup que data também tão nova quanto a BioEdTech, de 2017, e que vem ganhando prêmios atrás de prêmios pelo mundo. Bom, o fato do beta-tricálcico-fosfato hoje ser um dos materiais de maior interesse nesse nosso campo, na pesquisa que nós vemos desenvolvendo, é a capacidade dele não só osteocondutiva, mas também osteoindutiva. Um material osteoindutor, ele é aquele material que vai ativar as células osteoprogenitoras para que elas possam induzir formação de osso. Então, o beta-tricálcico-fosfato, alguns estudos mostram que ele tem essa capacidade também. E a osteocondução, como a hidroxiapatita, funcionando como arcabouço, um scaffold. E falta ao nosso material, ao material que nós estamos buscando, a capacidade osteogênica. Esta é uma limitação, o que torna esse material até hoje um material biomimético. E na minha inquietude acadêmica, eu penso que nós temos condições, sim, de dar algo real para seres humanos reais com as células dele. E aí nós vamos chegar, então, aos bioreatores. E o bioreator natural, o bioreator que nós temos, que é a melhor fonte de conhecimento que nós podemos copiar, é a medula óssea. A medula óssea, ela produz células-troncos que são levadas à distância para as mais diversas atividades no corpo humano, não apenas no tecido ósseo. E dentro disso, ontem nós tivemos a palestra do professor Carlos Saboia, que é um grupo também que é colaborador do nosso grupo na UF, a Brainstorm Academy, onde nós estamos em parceria com a Brainstorm Academy desenvolvendo o PPRF. A autoria do PPRF, ou do PRF-Pro, da fibrina rica em plaquetas e leucócitos melhorada, do professor Carlos Saboia e da professora Paula De Kik, da Universidade de Uberlândia. Então, é um concentrado sanguíneo livre de hemácias e rico em células, fatores de crescimento, células de defesa e células neoformadoras, que agora, em pesquisas, nós vamos começar a trabalhar em biofuncionalização dos arcabouços
para talvez conseguirmos desenvolver algo que seja bioidêntico, mas não será ainda bioidêntico, ele funcionará com biomimetismo porque nós não implantaremos o tecido ósseo vivo, mas também estamos começando com uma nova startup com o Victor Dorsa, de São Paulo. O Victor está desenvolvendo um bioreator de plaquetas que nós temos a intenção de imergir os arcabouços biofabricados para, sim, conseguirmos vascularização e também com a utilização de oxigenoterapia e também com os estudos do professor Francisco em ozonioterapia, lidarmos e criarmos a possibilidade de um osso bioidêntico para que já possa ser implantado vascularizado. Dentro de uma visão de como funciona a biofabricação atual, esse é um vídeo antigo ainda Particle 3D, que me foi cedido nos nossos primeiros contatos. Desta maneira, nós conseguimos, através de programas de CAD, como, por exemplo, o Inversalius, que foi citado ontem, e também o Blender, fazermos a modelagem e imprimir. Este foi um dos primeiros estudos em ratos, onde a Bioditech, ainda com impressoras de primeira geração, Incredible, da CellLink, conseguiu resultados bem interessantes, onde no baseline eles deixaram apenas coágulo, utilizaram colágeno, apenas o arcabouço impresso, e o arcabouço com células-tronco, e o ácido laurílico, que faz parte da biotinta. Eles observaram que o arcabouço, pura e simplesmente embebido com as células do rato, conseguiu um fechamento melhorado. Bom, eu estava em conversa esta semana com o professor Vinícius, que também faz parte do nosso grupo de pesquisa, e nesta conversa nós vimos que rato é um modelo que não seria o ideal para esse tipo de pesquisa, porque o rato ele tem uma capacidade regenerativa muito acelerada. Então, nós estamos buscando novos modelos de estudo, mas esse estudo já é bem relevante em relação ao que o arcabouço de beta-fosfato tricálcico proporcionou. O grande avanço que nós vimos agora será realmente, não só nos programas de CAD, que estão fantásticos, mas em relação às bioimpressoras, a capacidade das bioimpressoras. As bioimpressoras, esse foi um artigo que nós escrevemos recentemente para o Magazine de Impressão 3D do Brasil, do Emanuel Campos. Eu indico a quem puder assinar. A assinatura é online, é empolgante, porque ele fala de todos os setores de impressão no mundo. Nós escrevemos periodicamente uma coluna da parte de bioimpressão, e as bioimpressoras realmente estão numa velocidade muito grande. Para vocês terem ideia, neste artigo de abril, eu escrevi sobre a BioCell X, uma impressora da CellLink, que já consegue fazer sinterização com laser de baixa potência. O laser, no início, em 2013, 2014, quando eu desenvolvi meu primeiro projeto para biofabricação, nós não tínhamos condições, e nós tínhamos que pensar em impressão com titânio, e não era o que me interessava, abandonei esse projeto, estou retornando agora. E a CellLink acaba de lançar, então, a Bionova X, que você consegue imprimir em mais áreas, você pode utilizar, por exemplo, placas de 24 poços para várias impressões ao mesmo tempo, alta resolução de até 10 micrômetros e uma impressora mais rápida que a anterior a ela. Então, essa velocidade que as impressoras estão ganhando, junto com o desenvolvimento das biotintas e as tintas de biofabricação, com certeza nós podemos, se nós tivermos cuidado, como a Hari fala em seu livro, Homo Deus, de gerarmos algo muito melhor nas próximas décadas. Esse estudo foi apresentado previamente pela professora Juliana, é um estudo que me empolga, que é a impressão in situ, né? Eu sou um amante da ficção científica, então, Star Wars já é mostrado uma impressão in situ, o próprio filme Exterminador do Futuro, aquela pele do Exterminador, então é algo que realmente muito me empolga, e nesta impressão in situ, desse estudo do grupo do professor Osbolat, ele mostra um fechamento de pele e tecido ósseo de cerca de 80% com impressão in situ. Ou também, novamente, o camundongo ele é um modelo muito simples de trabalhar, mas é o que nós estamos vendo que está acontecendo e que vai continuar acontecendo.
Nessa colaboração com a Dinamarca, com a Ossiform, nós caracterizamos o arcabouço e devemos publicar nos próximos meses. Nós fizemos microscopia eletrônica de varredura, modificamos a estrutura do arcabouço para tentar melhorar, como a professora Juliana muito bem citou. Estamos trabalhando na temperatura para conseguirmos ganhar resistência flexural e capacidade de remodelação, que, como eu já disse, é o que eu sempre venho buscando. A remodelação mantém a vitalidade do tecido, então nos deixa muito confortáveis trabalhar nesse setor que nós somos apaixonados. Bom, utilizamos micro-CT, difração de raio-x para análise da cristalinidade, testamos a resistência flexural, análise da superfície, da rugosidade superficial também estamos trabalhando com interferometria, e a molhabilidade, que nós precisamos que esse arcabouço seja permeável para que as células possam penetrar e dar sequência. Esta imagem que vocês veem à direita é uma imagem que foi feita recentemente, inclusive faz parte de um trabalho de conclusão de curso de graduação na Universidade Federal Fluminense, das alunas Alicia e Luísa. Esta aqui são as primeiras imagens com células T3, com a menor temperatura de sinterização, e nos sugere que as células estejam fagocitando o arcabouço. Isto em cerca de 20 dias, então seria uma aceleração, não seria o arcabouço ideal, esse de menor temperatura. Mas nós já estamos observando as células fagocitando, já dando uma situação um pouco melhor do que nós vimos na hidroxiapatita. E à esquerda, é um estudo do BIOS, que é uma hidroxiapatita de origem bovina, grânulos de BIOS no estudo histológico em humanos. Então, grânulos não remodelados. Este é o nosso grupo de pesquisa, ele foi cadastrado este ano no CNPq, é o NARUTS, Núcleo Avançado de Regeneração em Odontologia e Ortopedia. O nosso grupo júnior, que foi criado pelas meninas da graduação, por esse grupo que eu mostrei anteriormente para vocês, o Bioeng 3D, onde elas discutem amplamente. Segunda-feira, agora, elas já estão voando solo, sem mim, estarão apresentando para a comunidade acadêmica em Nova Friburgo os nossos primeiros avanços. O meu Instagram é edu.dentistry, onde nós discutimos não apenas pesquisa, mas o nosso estilo de vida, porque nós acreditamos que as afinidades acontecem realmente, às vezes, como eu falo, os bons negócios na mesa de bar, onde as pessoas se tornam amigas e em desejo comum, vão adiante. Passando desse limite da regeneração óssea, nós iniciamos agora, com a Maria Clara Frotté e com a Beatriz Monteiro, 2 estudos. A Maria Clara está começando agora, apresenta no COBRAC, ainda este mês, em Florianópolis, 2 painéis, que esperamos que sejam pelo menos mais uma menção honrosa. Um deles sobre a possibilidade de drug delivery, de fármacos de entrega pontual para o estudo do osteosarcoma, este é capitaneado pelo material da Ossiform, e estamos iniciando agora também uma colaboração com a Next Big Lab da Índia, para impressão de pele, onde nós devemos desenvolver alguns estudos com óleos essenciais para poderem ser carreadores também para câncer bucal. Os óleos essenciais, eles se apresentam com ampla literatura, cerca de 25 mil artigos já publicados, ainda é uma classe de drogas ainda não categorizada como fármaco, mas, para vocês terem uma ideia, o frankincense ele já apresenta cerca de 159 estudos para câncer, onde nós podemos criar medicamentos pontuais, de entregas pontuais, com menores efeitos colaterais. Então, a Doterra é uma empresa americana que veio para o Brasil e está em franca expansão com os resultados dos óleos essenciais. Hoje, praticamente, a nossa vida é pautada em óleos essenciais. Na minha casa, nós não utilizamos mais fármacos convencionais, e nós devemos desenvolver, junto com a Next Big Lab, a possibilidade de uma biotinta que possa ser liberadora de fármacos, e devemos iniciar nossos estudos com os óleos essenciais. Basicamente, o que eu tinha para apresentar, gostaria de agradecer imensamente a todos que me antecederam em Academia Brasileira de Medicina Militar. Muito obrigado, professor Cirufo, espero não ter passado o tempo. Realmente, nós fomos dentro
tempo previsto. Isso é muito bom, porque agora a gente tem um tempo para nós abrirmos as nossas discussões sobre esses temas da atualidade, e nós não podemos tecer aqui os nossos comentários positivos que acabo de receber. A grande maioria dos nossos congressistas vem apresentando congratulações a todos os apresentadores desses temas tão relevantes. Nessa manhã, nós tivemos aí a apresentação da professora Juliana, e que ela falou muito bem a respeito dessa questão da utilização dos vidros bioativos. Então, eu gostaria de passar uma pergunta para a professora Juliana, na questão das pesquisas que vem realizando. Você está encontrando incentivos para conduzir as suas pesquisas, ou você está apresentando desafios pelo seu próprio empenho institucional e da sua própria pessoa? Muito boa pergunta, professor Cirulfo. Realmente, a gente tem encontrado bastante dificuldade, né? A gente sabe das limitações que a gente está passando nesses últimos 4 anos, praticamente, mas recentemente a gente conseguiu aprovar um projeto na FINEP, um na FAPESP e um no CNPq. Na verdade, foram projetos que foram submetidos em 2020, por exemplo, mas com a liberação do FNDCT, projetos antigos agora foram aprovados, já tinham tido mérito e os valores estão sendo liberados. Muitas vezes a gente coloca, né, acaba colocando investimentos nossos mesmos, principalmente em tempo, né, nossas pesquisas elas vão além dos nossos, enfim, que a gente pode, como apenas profissional, colocar, como o professor Luiz Eduardo falou, paixão, a gente faz com paixão as coisas. E, enfim, o CTI ele tem uma tradição muito grande, né, como o professor Jorge ontem apresentou, já em pesquisas na área da saúde, mas realmente investimento é uma coisa bastante limitada. E o que a gente tem visto também agora, e que o CTI tem se preparado para ajudar, são as startups, né? Como a própria BioEdTech, ela nasceu ali dentro do CTI Renato Archer. Então, eu acho que a gente tem essa missão de, com paixão, levar a possibilidade de ampliar a pesquisa no país. Ok. Professora, todos nós sabemos que os vidros bioativos são materiais que possuem a capacidade de estimular a regeneração óssea, permitindo com isso que sejam utilizados como material de preenchimento ósseo, tanto na área da medicina quanto na nossa odontologia. Em odontologia, o uso dos biomateriais sintéticos com esse fim, ele dá pela frequente indisponibilidade de material autógeno para a reabilitação de áreas que sofreram lesões, perdas ósseas por tumores, por traumas, ou até mesmo por perdas dentárias. A minha questão é a seguinte: quais as vantagens do modelo solução gel no processo de produção com relação ao método tradicional, já que essa produção precisa de uma tecnologia de alto avanço? Deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta, professor. O senhor está questionando os métodos de produção dos vidros, né? Exatamente. É o método tradicional, isso mesmo. As nossas pesquisas, hoje, ainda na área dos vidros bioativos, os métodos tradicionais de fusão, você consegue colocar isso numa escala de maior produção. Mas qual que é a vantagem do sol gel? Por serem materiais que têm uma alta área superficial, a dissolução e liberação desses íons, eles acabam sendo um pouco maior, e aí você tem respostas biológicas mais aceleradas. Mas pensando numa escala de produção comercial, realmente a gente ainda tem muita limitação na produção por sol gel.
Hoje, a gente ainda vê, pelo menos na parte de estudos, principalmente voltados para a impressão 3D, estudos mais voltados para o método tradicional de fusão. Mas eu acho que é bastante vantajoso o Sol Gel por conta dessa maior liberação desses íons, como eu falei na minha apresentação, né? A liberação do íon, ele é muito importante nos processos, o professor Luiz Eduardo complementou isso, independente se vidro bioativo ou hidroxapatita, e os fosfatos de cálcio, isso é muito importante para que a gente tenha esse controle das respostas biológicas. Mas eu ainda continuo um pouquinho mais no tradicional. Ok. Você vê ou você tem algum estudo com relação à utilização da hidroxiapatita com relação aos vidros bioativos? Você tem algum trabalho, alguma pesquisa já realizada ou em andamento sobre a efetividade desse produto? Eu nunca cheguei a trabalhar com a hidroxiapatita, até aqui, se a gente tiver a oportunidade, Luiz Eduardo, da gente fazer estudos juntos, eu acho que seria muito interessante, né? Fazendo os compósitos. Eu, como cientista de materiais, eu acredito que o futuro é compósito. A gente não consegue mais ter um único material com todas as propriedades. Então, realmente, os compósitos, a gente podendo trabalhar frações de diferentes materiais, e inclusive colocando os polímeros e hidrogéis, né? Nisso tudo, a gente vai ter muito sucesso. O que a gente vê em relação à hidroxiapatita, é aquilo que eu comentei um pouquinho, em estudos sistêmicos, a gente vê que quando você tem um defeito ósseo, você coloca um vidro bioativo por conta dessa forte interação com o tecido hospedeiro, no estudo sistêmico, a gente encontra menos partículas em órgãos diferentes daquele do sítio de hospedeiro. Então, isso é um estudo que a gente, não do nosso grupo, mas que tem na literatura, e um estudo que eu estava vendo ontem na literatura é a questão da angiogênese. A gente tem buscado muito, principalmente por conta da medicina regenerativa, os scaffolds, eles precisam da angiogênese, porque se você não formar vasos, não formar o fluxo para aquelas células que foram depositadas ali, o seu arcabouço, ele não é viável. Mas comparando, esse foi um estudo que para mim foi uma grande surpresa. Comparando a hidroxiapatita com os vidros bioativos, a angiogênese ela foi bastante similar. Então eu acho que misturar as propriedades dos dois materiais é o que é o futuro. Ok, muito obrigado. A nossa segunda apresentadora foi a doutora Isabela Poli, que apresentou um tema muito interessante, inclusive falou aí sobre a carne bioimpressa, onde Israel vem utilizando muito na sua população. E eu gostaria de saber de você se há algum estudo lá em Israel com relação à baixa do colesterol a nível de avaliação sanguínea numa parte da população em Israel, já que essa carne bioimpressa ela tem aí um conteúdo menos concentrado de gorduras, né, e que isso possa trazer benefícios para a saúde da população. Tem algum estudo nesse sentido ou não? Essa é uma excelente pergunta, professor. Eu realmente vou procurar saber, não sei a respeito desses dados, da qualidade da dieta da população israelense com a introdução dessas proteínas alternativas, mas, de fato, a composição dessas carnes, ela pode ser muito mais controlada, as variáveis de processo, tais quais o percentual de gordura que vai ser depositado ali, tudo isso pode ser controlado. Se a gente for pensar nas carnes bem geradas a partir de células cultivadas em laboratório, a quantidade de tecido adiposo ali pode ser ajustada, bem como o tipo de gordura que vai ser depositado ali, se essas células vão gerar mais gordura trans, mais gordura saturada, insaturada, enfim, tudo isso pode ser muito mais ajustado do que seria com uma carne natural. Também vi sua pergunta no chat sobre os desafios da impressão 3D e 4D a curto, médio e longo prazo. Eu entendo que no curto prazo, os próximos desafios são esses relativos à produção de alimentos, é o que a indústria de impressão e bioimpressão pode colocar mais rápido no mercado,
porque as barreiras regulatórias são menores, a complexidade da tecnologia é melhor, ainda que exista. É claro que não é simples reproduzir um bife de picanha, por exemplo, a partir de células cultivadas em laboratório, né? Todos nós sabemos que a carne da picanha ela tem suas características de textura, de sabor muito específicas e por isso muito atraentes, só para citar um tipo de carne, né? Fora todos os outros. Então, existe o desafio da reprodução, principalmente da textura desse material, seja ele de origem animal ou seja ele de origem vegetal, que aí a gente ainda tem mais o desafio do sabor também, da aparência, das cores. Tudo isso são coisas que a gente precisa estudar a fundo e superar. Principalmente na parte da reologia desses materiais que são depositados, é o grande desafio, né? Fazer passar pelos cabeçotes de bioimpressão, que contam com agulhas muito fininhas para reproduzir as fibras, é um material que muitas vezes é muito viscoso, né, sem o entupimento dessas agulhas. Então, esse é o principal desafio no curto prazo. No médio prazo, eu entendo que o desafio é a reprodução de tecidos para testes laboratoriais, para pequenos enxertos, né, igual ao Organovo, que é uma startup da área de bioimpressão já com 15 anos de estrada, não conseguiu entregar o que estava prometendo para os investidores, né, de pequenos enxertos hepáticos já para implante em seres humanos. Então, no médio prazo, o desafio são essas amostras de laboratório para testes e pequenos enxertos de tecido. E no longo prazo, é claro, o ideal seria que a gente pudesse reproduzir qualquer órgão humano para transplantes, tais quais o coração. Muita gente já vem me encomendando fígados também. E, além disso, a questão a própria bioimpressão in situ, como o Dr. Luiz Eduardo falou, também é algo a ser desenvolvido no longo prazo, é uma tecnologia muito complexa, mas esperamos poder contar com ela aí ainda dentro dos próximos 20 anos. Muito obrigado. Vamos agora ao nosso nobre professor Luiz Eduardo, que vem desenvolvendo aí projetos de pesquisa na Universidade Federal Fluminense. Eu imagino as dificuldades, porque às vezes faltam recursos. E aí a minha pergunta é, por ser um tema novo, um tema em discussão, quais são os desafios a curto e longo prazo nas suas pesquisas? Porque é preciso toda uma estrutura para você realizar esses projetos. Ainda bem que você está contando aí com os jovens pesquisadores, nós temos que estimular esses jovens pesquisadores, porque é como eu sempre ressalto, quem pesquisa aprende, quem não pesquisa apenas lê a cartilha, né? Muito obrigado, professor Cirufo, pela pergunta. Eu até peço um pouco de desculpas sobre a resposta, mas, bom, como todo bom carioca, e eu sei que o senhor também é carioca, nós resolvemos muitas coisas na mesa do bar. Então, as grandes amizades são geradas, as parcerias acontecem, e isso tem nos ajudado bastante. A dificuldade é imensa, como a professora Juliana falou, muitas vezes nós precisamos retirar recursos próprios para que a pesquisa aconteça. As empresas, as empresas que nos pedem para fazer testes, infelizmente, no Brasil, uma grande dificuldade que nós temos como professores de dedicação exclusiva é como trabalhar com empresas, porque nós trabalhamos constantemente na possibilidade de achar que estamos trabalhando ilegalmente. Então, na UF, nós temos a Agência de Inovação, que nos tem apoiado nisso, inclusive com esses contratos de confidencialidade com as empresas estrangeiras, mas nós vivemos numa constante dificuldade, tanto pelo recurso de ordem federal, que é pouco, e a dificuldade também de, se você está trabalhando com uma empresa, poder estar trabalhando na ilegalidade, mesmo não estando recebendo recursos. Então, as empresas nos dão materiais para serem testados, e como o senhor viu, hoje nós estamos com uma rede que nos agrada muito, e tanto aqui com a professora Juliana, que nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos aqui no Rio Innovation Week, com a professora Isabela, que também nós nos conhecemos por afinidade desse pequeno mundo que vem se descortinando. Essas parcerias foram acontecendo, onde o micro-CT é feito num local, o MEV é feito em outro,
a interferometria é feita em outro, e com isso o grupo cresce. Eu acho que uma das coisas que é bom no Brasil, que muitas vezes as pessoas colocam, às vezes, como uma maneira até derrotista, acaba sendo uma vantagem, porque hoje nós conhecemos o mundo inteiro porque estamos sentando na mesa de bar com vários amigos. Exatamente. É muito importante tudo isso que vocês falaram, e eu quero ressaltar aqui uma menção honrosa ao trabalho de vocês, digno de nota, digno de respeitabilidade, porque vocês têm uma liderança, conduzem uma equipe de pesquisadores, e nós que lideramos, nós temos que ter uma série de adjetivos para dar ao aluno que estamos orientando a orientação devida, e a gente tem que dar exemplos. A pontualidade, o incentivo à pesquisa, encontrar soluções para os problemas encontrados nas pesquisas. Então, nós temos que estar muito forte e encontrarmos uma equipe que também nos apoie. Então, eu quero deixar aqui uma menção honrosa ao trabalho de vocês. Eu estou vendo aqui o nosso amigo, digno professor Silvio de Moraes. Pode abrir seu microfone, se você assim desejar fazer uma pergunta. Você bem sabe da admiração que tem pelo seu trabalho. Trabalhar ao seu lado é uma grande honra. A equipe que você convidou é uma equipe realmente que é merecedora de todos os nossos elogios. Então, eu abro aí o microfone à sua pessoa, se você assim desejar. Nós estamos com o tempo... Já estou com ele aberto. Todo cirurgião é invasor, né? Então, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas à professora Juliana, porque, infelizmente, também por ainda exercer ativamente a minha atividade como cirurgião de trauma, eu tive que deixar aqui a minha casa no final da madrugada e prestar uma assistência à família de um amigo que foi vitimado por um terrível acidente e cujo paciente está lá no nosso hospital. E retornei já um pouco mais tarde e consegui ser brindado aí com o finalzinho da palestra. E, bem, um grupo de pesquisa, assim como uma equipe cirúrgica, eu comparo como gansos em voo, né? Como um bando de gansos. Não existe um líder, todos são líderes. E há apenas uma sazonal, uma eventual mudança de cabeças, porque nós não temos capacidade de capitanear todos os projetos e estar à frente de tudo. Nós não somos donos da verdade, não somos senhores do tempo, portanto, é uma natural isso no ambiente de pesquisa, eu vejo com muito otimismo, e hoje, dentro de alguns pontos da cirurgia, a gente vê que esse comportamento, felizmente, tem sido aceito. Então, nós trocamos de lugar o tempo todo, né? Somos uma grande equipe. Bem, eu vou, para não delongar, como cirurgião de estrutura crânio-facial, hoje, né, o meu grande desafio, eu tenho uma predileção pelo manejo dessa condição, coisa que a maioria dos cirurgiões de estrutura crânio-facial não tem. Eu manejo problemas com tecidos moles, né, também. Então, o nosso grande desafio hoje são as sequelas dos tecidos de revestimento, né? Claro que a substituição de tecidos, estruturas de segmentos ósseos ou de outros tecidos duros são muito importantes, com certeza. Mas eu vou voltar aqui, vou deixar essa questão no ar, que vai ser também uma questão que eu vou bater papo no boteco lá com o professor Luiz Eduardo. Eu vou lá em Friburgo para conversar com ele. Muito bem. A minha questão é o que, em termos de bioimpressão, a gente já está avançado em estroma de pele humana acelular. Esse é um grande problema, por quê? Porque nós temos pacientes
magnificamente bem operados, muitas vezes com materiais, biomateriais, que substituem segmentos ósseos, mas com resultados, do ponto de vista estético, muito pobres ainda. Então, nós precisamos, eu vou voltar aqui a um assunto que eu já falei com o Luiz Eduardo há um tempo, eu utilizei um dos melhores materiais de preenchimento de filler para tratar enoftalmo, que era o estroma de pele humana celular, o Aloderm, né? Isso eu usei, eu operei mais de 300 doentes, e, na época, o John Harper me ligou e queria que eu fosse para os Estados Unidos levar todo o material que eu tinha a respeito disso, mas eu não fui, porque eu acho que o trabalho tem que ser produzido aqui no Brasil. Eu esperei um lapso temporal bastante grande para entender que os doentes não voltaram por questões de complicações. Então, eu pergunto isso. E eu quero trabalhar nisso. Eu tenho maior interesse, eu tenho um grande interesse em trabalhar nessa linha. Então, vou deixar aqui para o meu amigo Luiz Eduardo, vou jogar essa bomba, puxei o pino da granada, joguei nele, deixa ele responder. Muito obrigado, Silvio, pela pergunta. O meu primeiro interesse em biofabricação sempre foi pelo tecido ósseo, até mesmo porque a minha formação é prótese e implantodontia, diferente da sua. E colocar para todos vocês aqui que eu tive uma grande chance de me tornar, não cirurgião maxilofacial tão bom, mas quase fui cirurgião maxilofacial por uma oportunidade que me foi me dada pelo Silvio há quase 30 anos atrás. Mas acabei rumando pelo caminho da implantodontia, e sempre o meu interesse foi realmente o tecido ósseo, devido ao fato das limitações dos materiais de enxerto. Tá? Recentemente, eu fui desafiado por uma aluna desse meu grupo base em ir adiante, porque todas se encantaram com projetos de bioengenharia, né, de medicina regenerativa, mas umas mais interessadas na estomatologia, outras mais interessadas na patologia, e eu tive que buscar resultados para essas meninas. Foi aí que nós chegamos na Next Big Lab, na Índia. Eu também tive a oportunidade de tentar utilizar o Aloderm à época para alguns, quando tentar limitar os enxertos conjuntivos intraorais, não tive bons resultados. E hoje, esse primeiro contato com a Índia foi muito bom, é o que está gerando o nosso primeiro contrato direto através da UF para pesquisas. E, assim, o produto parece ser muito bom. Eu ainda não tenho nenhum subsídio para poder falar a respeito desta pele impressa, justamente pelo fator legal. Como com a Ossiform foi algo mais assim descontraído, em uma semana eu estava com o CEO da Ossiform e ele me mandou tudo, aqui, ó, tá aqui, faz o que você quiser aí, mandou para a gente o material, e foi aí que eu vi, caramba, peraí, deixa eu perguntar para a UF se eu não estou agindo errado. Mas o material chegou, e agora nós estamos começando a preparar o NDA com a Ossiform. E com a Next Big Lab começa já a ficar mais lento. São essas dificuldades que nós lidamos diuturnamente. Então, ainda não tive contato, mas o material parece ser muito interessante. E pela Beatriz e pela Maria Clara, elas querem realmente trabalhar com sistemas de entrega de fármacos. Eu acho que nós teremos um resultado muito bom. E já ampliei um pouco, né, na Roots agora para pele, cartilagem e tecido ósseo. Muito obrigado. Teremos bons trabalhos, com certeza. Muito bom. Ok. Estamos aí. E não tenha dúvida que para esse empreendimento, né, digamos assim, eu realmente tenho um interesse muito grande. Aqui a minha assistente está aqui. Ela sempre... Trabalharemos juntos, você sabe disso, né? Minha assessoria clínica e cirúrgica chama-se Silvio de Moraes, você sabe muito bem disso. Ok, então tá bom. Vamos tomar um chopp, eu bebo uma água mineral, você bebe seu chopp, mas o importante é que a gente conversa. Continuemos. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguma pergunta mais, professor Silvio? Não, eu Dá-se por satisfeito. Não, eu estou satisfeito. Eu acho que todas as colocações foram maravilhosas. Se a gente for comentar tudo, a gente vai ficar aqui alguns dias conversando, porque é maravilhoso, né? Tudo que a gente
viu nesse evento maravilhoso. Mas, vamos lá, eu fui desafiado, eu gosto de desafios, eu adoro ser desafiado. Muito bem, eu vou fazer uma proposta para o grupo inteiro, de ontem e de hoje. Nós vamos sentar, vamos organizar um evento presencial, né? Ou lá no nosso centro universitário, Serra dos Órgãos, está pertinho de vocês, ou vamos tirar vocês da área de conforto e vamos levar vocês lá para o Hospital São Francisco, na Tijuca, mas nós vamos fazer um evento que eu espero que ele tenha assim, a envergadura merecida. Tá? Então, fiquem com essa coisa na cabeça. Nós vamos fazer a coisa com antecedência. Gostaria de fazer presencial. Gostaríamos que tivéssemos algumas parcerias com empresas, né, da área, de vocês mesmos, sem problema nenhum, né, para a gente divulgar isso aí. E eu quero também já convidar vocês para uma outra participação. Eu fui convidado pela Faculdade de Medicina do Unifeso a elaborar uma disciplina optativa, ela já tem nome, né? É uma disciplina para a Faculdade de Medicina, é uma inovação, não vou dizer agora, mas eu já vou colocar a participação de vocês como convidados para fazer parte dessa grade, porque a gente precisa dar divulgação, a gente precisa dar notoriedade a esse assunto, um assunto apaixonante. Eu falei para o Luiz Eduardo, não vou repetir aqui tudo, mas isso me causou muita alegria quando eu fui em Londres, em 2014, eu participei de um congresso com cirurgiões, transplantadores de face, só mesmo o Eduardo Rodrigues não pôde ir. Então, a gente estava lá no Royal London Institute, lá onde a gaiola de Faraday, né, foi concebida. Enfim, e naquela época se questionava realmente o transplante facial, a perda de identidade, os problemas, e naquela época já estava se trabalhando com um projeto de scaffold em bioimpressão. E foi algo que eu fiquei assim, completamente encantado, e isso foi o pontapé inicial. Eu acho que todos os médicos, e principalmente os cirurgiões, eles precisam ter um pouco mais a mente um pouco mais aberta, enxergar mais adiante, e o que vocês oferecem, o nível de informação, de conhecimento e a capilaridade que vocês têm é um grande estímulo, um grande incentivo para todos. Tá bom? Então, eu já vou deixar isso aí. Claro, para não ficar perturbando todo mundo, vou perturbar um só, que ele já sabe quem é, né? Que é o professor Luiz Eduardo. Posso? Mais uma coisa, a professora Juliana Daguano estará na defesa de TCC da Alícia, que será sobre a caracterização do arcabouço, a parte de microscopia eletrônica, e o comportamento celular. Parte desses slides aí estão nesse trabalho, estão todos convidados para assistir também, será amplamente divulgado. Muito obrigado. Obrigado. Encerro aqui a minha fala, porque eu estou falando muito. Ok. Após essas considerações finais, o que nós temos aqui é registrar os nossos agradecimentos a todos os apresentadores, ao professor Silvio de Moraes, pelo apoio constante. Quero agradecer aí o apoio da Academia Nacional de Farmácia por nos ceder essa estrutura, porque sem ela ia ficar muito difícil para a gente realizar esse evento. Vocês sabem que para organizar um evento a gente tem que ter muito incentivo, porque as dificuldades aparecem e nós temos que enfrentar todos os desafios. Eu, como sou uma pessoa que me considero um otimista crônico, a gente vai para os desafios, como o professor Silvio falou, são esses desafios que a gente gosta de trabalhar com eles, que testam a nossa sensibilidade. E eu quero também aqui ressaltar uma frase que o professor Luiz Eduardo apresentou na sua apresentação, que ele diz o seguinte, que as ideias, elas mudam o mundo se nós mudarmos o nosso comportamento. Então, eu achei essa frase assim perfeita, porque
Só vamos mudar se nós quisermos. Depende de nós. E por que não mudar? Né? Então, fica aí essa mensagem. Esperamos rever numa próxima oportunidade. Então, eu peço a todos os senhores aí que abram as suas câmeras para a gente poder fazer aí a nossa foto final. E, novamente, ressalto agradecimento a todos que nos ajudaram, a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, a Academia Nacional de Farmácia. Quero agradecer também a SL Carvalho Produções, na elaboração de nossa arte. Então, fica aí o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. Silvio, pode falar? Pode. Bem rápido. Primeiro, eu queria cumprimentá-los, realmente foi absolutamente fantástico. Eu sou muito grato ao Cirufo por ter colocado a Academia de Reabilitação, da qual eu presido, e professor Silvio, todos lá são médicos, entendeu? E muitos cirurgiões. E certamente me colocar à disposição lá da nossa PUC aqui do Rio de Janeiro, que possa também recebê-los, que será encantador. Realmente, a sessão foi maravilhosa e sou muito grato por ter tido o prazer e a oportunidade de assistir. Não desfazendo de nenhuma das personagens aqui faladas, todas foram excelentes. A professora Isabela realmente me impactou, né? Que daqui a pouco nós vamos comer só comida em 3D. Eu estava conhecendo o 3D através de um projeto que existe lá na PUC, aqui do Rio de Janeiro, sobre do design que trabalha com medicina, parte da medicina. E uma das coisas que me encantou e fez com que o Departamento de Medicina, da qual eu sou responsável, da PUC, ele consegue fazer, imprimir fetos, né, de mulheres cegas e entregam para a mãe o fetinho em 3D, já que ela não consegue vê-lo através do aparelho de ultrassom. Então, a gente tem uma série de coisas, e como o professor Silvio falou, talvez a gente pudesse fazer uma associação com essa parte médica também, não é? Que se junta, porque eu sou decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, onde tem a odontologia, que é coordenada pelo professor Fischer, né? Que é professor lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, deixa meu agradecimento, meu encantamento com a manhã que nós tivemos hoje, e principalmente ao professor Paulo, que me deu esta oportunidade de ter participado. Muito obrigado e parabéns, e que tenham todos um resto de sábado e um domingo muito felizes. Muito obrigado. Então, vamos para a foto. Aí está realizada. Senhores, bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bye, bye.